Vamos lá! Hoje a gente mergulha de cabeça em uma das filosofias mais fascinantes do século XVII. A nossa análise foca no pensamento de Baruch Spinoza. A gente vai desvendar a ética e a obra desse filósofo holandês que, de um jeito totalmente inédito, decidiu mapear o coração humano e transformou a forma como a gente entende as nossas emoções. Tudo isso criando o que ele chamou de geometria da afetividade. E para entender o que é essa geometria, basta notar como a tela do artista Richard Lindgren usa formas e linhas abstratas, elementos bem geométricos mesmo, para representar o método revolucionário de Spinoza. O detalhe curioso aqui é que Spinoza trabalhava como polidor de lentes, uma profissão que exigia, claro, extrema precisão matemática. E a grande sacada dele foi aplicar essa mesma exatidão à filosofia. Ele propôs analisar as ações humanas como se estivesse lidando com linhas, superfícies ou volumes, estruturando de forma lógica essa afetividade. Bom, para construir essa reflexão de um jeito lógico e geométrico, a nossa rota passa por 4 pontos. Primeiro, conhecimento e liberdade. Depois, o conceito de Deus ou natureza. Em seguida, a relação entre determinismo e liberdade. E para fechar, chegamos nos afetos, alegria e tristeza. Então, começando pelo nosso primeiro bloco. Ponto 1. Conhecimento e liberdade. Aqui a gente entra no foco ético de Spinoza, que é justamente essa geometria da afetividade humana. O ponto central, e talvez o mais interessante, é que a nossa capacidade de compreender o mundo não vem só de uma lógica fria e calculista. Pelo contrário, a capacidade de conhecer depende diretamente dos tipos de afetos que predominam em cada indivíduo. Ou seja, razão e emoção estão sempre e totalmente amarradas. Mas antes de avançar na compreensão da ação humana, a gente precisa dar um passo atrás e fazer uma pergunta fundamental. Afinal, qual é a relação exata entre Deus e a natureza na visão dele? Qual é a premissa básica do universo inteiro que sustenta tudo isso? Isso nos leva direto ao nosso ponto 2, Deus ou natureza. Ou, como na famosa expressão em latim, Deus sive natura. E aí entra uma redefinição muito radical da realidade, chamada de imanência divina. Para Spinoza, Deus não é um criador externo, um ser transcendente que fica lá em cima assistindo ao mundo de fora. Não. Deus é a própria substância infinita que constitui absolutamente todo o universo. Fica bem mais fácil de entender quando a gente compara. O Deus transcendente tradicional seria aquele ser superior e separado do mundo criado. Já no modelo imanente do Spinoza, existe uma unidade fundamental. Deus e a natureza são rigorosamente uma coisa só. O que significa que todos os seres, todos os objetos, incluindo nós, somos apenas modos temporários dessa mesma e única substância infinita. É literalmente tudo a mesma coisa. Agora pensa bem, se o universo inteiro é uma coisa só, se tudo está tão interconectado e faz parte dessa substância única, a gente chega num questionamento lógico. Como é possível, no meio de todo esse determinismo, alcançar a liberdade? E essa é a resposta que a gente vai procurar agora no ponto 3. Determinismo e liberdade. A peça-chave que resolve essa equação é um conceito central maravilhoso chamado conatos. Basicamente, o conatos é aquele esforço natural, espontâneo e contínuo que todo e qualquer ser faz para se conservar e perseverar na sua própria existência. É a nossa pulsão de vida, aquela força motriz essencial para continuarmos existindo. E é a partir daí que a gente entende a verdadeira liberdade. Ela não significa agir de qualquer jeito aleatório. Significa alcançar a autodeterminação, que é agir conforme a própria natureza e guiado pela razão, justamente para manter nosso conatos. Do outro lado da moeda, a gente tem a escravidão mental. Ela acontece quando desejos falsos e ilusões estimuladas pelo mundo exterior geram um conhecimento inadequado. Isso acaba nos deixando submissos, distantes de nós mesmos, travando a nossa verdadeira potência. E isso nos traz a aplicação prática de tudo isso no ponto 4, os afetos, alegria e tristeza. A gente vê aqui um contraste conceitual muito forte. A alegria representa a passagem para uma perfeição maior. Ela realiza a nossa potência, aumenta a nossa força de agir e amplia a nossa autonomia. Já a tristeza é o extremo oposto, é a passagem para uma perfeição menor. Ela ocorre quando a nossa potência é contrariada, o que gera paixões negativas e nos torna heterônomos. E o que significa cair nessa heteronomia? Significa passar a ser controlado por forças externas, na base do ódio, do medo e da inveja.
E olha que detalhe interessante. Spinoza rompeu com muita coisa ao afirmar que corpo e mente não têm hierarquia. Eles caminham sempre juntos como uma unidade. E é justamente por causa dessa unidade profunda que existe um limite para a razão. A razão pura e simples, um argumento intelectual, não consegue anular uma paixão triste que toma conta da gente. Por isso, chegamos na constatação que talvez seja a mais brilhante dessa ética toda. Um afeto triste só pode ser destruído e superado por um afeto alegre mais forte. Não adianta só pensar contra a tristeza. Apenas a experiência viva de uma paixão alegre e potente tem a força de romper as correntes de um sentimento ruim. E ao refletir sobre essa geometria da afetividade proposta séculos atrás, fica para a gente um desafio prático bem atual. Se somos uma unidade de corpo e mente buscando perseverar, e se a tristeza apenas nos escraviza e diminui, quais afetos alegres decidiremos cultivar no dia a dia para genuinamente aumentar a nossa potência de agir e garantir a nossa liberdade? É uma baita provocação para levarmos adiante.